Redentor meu. Com o salmista oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero pedir aos irmãos e aos internautas, por gentileza, manter a Bíblia aberta na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos de 13 a 22. É importante que a sua Bíblia esteja aberta, que nós tenhamos um pouco de interatividade na proclamação da mensagem. O Espírito Santo, diz o tema deste domingo, produz mansidão e domínio próprio. Para que nós tenhamos mansidão e domínio próprio, nós vamos ter humildade. O arrogante nunca vai conseguir ser manso, nunca vai revelar o domínio próprio, que às vezes nós chamamos de autocontrole. Não, domínio próprio é resultado do Espírito Santo que habita em nós. A pessoa que é destemperada, que quando houve alguma coisa que a contraria, ela reage de uma forma absurda, é porque não tem domínio próprio. Depois, mais tarde, vai cair em si e dizer assim: meu Deus, por que eu falei aquilo tudo? Muito acidentalmente, eu vi um diálogo de um adolescente com um artista numa novela dessa aí, está falando sobre família. Eu não tive tempo de ver nenhum capítulo dela, mas a menina confronta o pai e diz: olha, o senhor está guardando essa cicatriz do rosto exatamente para não esquecer do que fulano de tal fez com você. É por orgulho seu, meu pai. Menina, você pode bater, papai. Mamãe já me bateu. E ele teve o bom senso, sei lá, a prudência de não ser agressivo. Meus queridos, domínio próprio é você ser agredido, ofendido às vezes numa palavra, seja através da mídia, seja diretamente, Deus sabe como, e aquilo está sendo dito não é verdade, Deus conhece o seu coração, e a gente aguentar. É resultado, é fruto do Espírito Santo em nós. Cada pessoa dá o que tem e mostra quem é ao frutificar, que é fruto do Espírito. Esse é o seu fruto do Espírito. Quando você perceber alguém tesourando o outro, pergunte com singeleza. Cuidado, que pode ser um lobo vestido de ovelha, mas pergunte com singeleza: você já orou por ele? Você já conversou com ele? Eu? Claro, domínio próprio, mansidão. Calma, leão, você é cordeiro. Calma, leoa, você é ovelha. Este é o pano de fundo. Mas o texto que nos é colocado aqui, meus irmãos, trata do problema do nosso sofrimento, ou os nossos sofrimentos, nos versículos de 13 a 17. Logo a seguir fala dos sofrimentos de Cristo, dos versículos 14 a 18a. Depois fala da vitória de Cristo, que é total, a vitória dos eleitos, aqueles que são eleitos desde a fundação do mundo, versículos 18 a 22, desde sempre. Vamos analisar por partes ainda aqui, buscando ser bem concisos. Leia comigo o versículo 13, que está aí na sua Bíblia e na minha também. Leamos juntos. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do bem? Ninguém deve ser maltratado por fazer o bem em nome de Jesus. Quando você está procurando dar de você mesmo o melhor que você tem,
para abençoar a vida do outro, e ainda assim ele quer maltratar você? Espera aí. Pedro está dizendo: quem há de vos maltratar, se for zeloso do bem? Então, se você tem feito o jogo de pagar o mal com o mal, vamos corrigir isto. Não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Isso está na palavra de Deus com todas as letras. Quem age com integridade deve ser honrado e não vilipendiado. Mas sabe o que é que a palavra de Deus pede? A mim e a você? Alegria no sofrimento por você estar fazendo o bem. No Sermão da Montanha disse Jesus: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim trataram os profetas, assim trataram o nosso Senhor Jesus Cristo, assim trataram os mártires. Regozijai-vos e alegrai. Pena que nós não temos força. Eu sou um que não tenho. A pessoa me maltratou, eu vou aguentando, mas eu tenho um limite. Eu tenho a impressão que você também tem. Se chegar um momento que está agredindo em excesso, você tem o dever de dizer: eu não admito esse tratamento. Nós não podemos, mansidão não pode ser o caminho para gestos como este. Um garoto de 12 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, recusou-se tornar membro de uma juventude hitlerista. Ele não admitiu, foi apanhado. E os algozes disseram: menino, garoto, você sabe que nós temos poder para lhe matar? Ele disse: e vocês não sabem que eu tenho coragem para morrer pelo meu Jesus. Eu não me filio por questão de consciência. Policarpo, 86 anos de idade, bispo de Esmirna, terceira cidade da Turquia, fogueira preparada, palha por baixo, lenha pronta. E o procônsul romano prometeu soltar-lhe se ele negasse a Jesus Cristo e blasfemasse o nome de Jesus. Policarpo olhou para aquele procônsul e disse: há 86 anos eu sirvo, tenho servido a Cristo, e Ele jamais me desamparou um só momento. Como posso agora blasfemar contra o meu Rei, contra o meu Senhor, contra o meu Salvador? Isso é uma postura bonita face ao sofrimento. Tem o versículo 16 que eu gostaria que você lesse junto comigo neste ponto agora, por favor. Fazendo-o, todavia, com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Entendeu agora por que Jesus diz: regozijai-vos e exultai, é grande o vosso galardão no céu? Nós devemos nos alegrar quando somos perseguidos injustamente. Você sabe que uma crítica que não é verdadeira não dói? A única crítica que dói, que nos faz reagir e ficar bravos, é aquela que é verdadeira. E você sabe disso. É por isso que quando a mensagem vem do coração de Deus e toca a alma da pessoa, pode estar certo de uma coisa: ela pode até sentir um pouco, mas não demora muito a dizer: Senhor, louvado seja o teu nome.
eu ouvi não o que eu queria, mas eu ouvi o que eu precisava ouvir. Meus amados irmãos, queremos prosseguir analisando a postura que nós devemos ter face ao sofrimento. Entendermos o propósito do sofrimento. Nós vamos sofrer, sim, com mansidão e temor e com a boa consciência. O triste é quando a pessoa diz: se a minha consciência não acusa, você tem? Claro, se você perguntar isso e a pessoa é um destemperado, é até arriscado. A consciência cristã, iluminada pelo Espírito Santo e à luz da palavra de Deus, esta sim, essa pode ser evocada. A consciência boa, a consciência tranquila, ainda é o melhor travesseiro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Graças a Deus. O sofrimento nosso tem um propósito, e esse propósito está expresso aí no versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Não há bem-aventurança para quem pratica o mal. São coisas que a gente só desperta a sua consciência. A pregação é também ensino, mas é mais um despertar de consciência diante de Deus. Agora passemos a um segundo passo. Queremos chegar ao terceiro, se Deus permitir. O sofrimento de Cristo, nós lemos desse versículo de número 18a até a altura dos versículos 19. São 2 versículos apenas. Sofrimento de Cristo, diz assim: também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para quem? Para conduzir-vos a Deus. Leia comigo aí: morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Guarde bem este morto sim na carne, porque o grande problema, o espinha de peixe na garganta dos intérpretes, daquele que diz que foi e pregou os espíritos em prisão, é dizer que não se pode pregar a quem está morto. Eu gostaria que você soubesse que muitas vezes nós estamos pregando para um vale de ossos secos, Ezequiel 37, e muitas vezes estamos pregando para uma pessoa que está espiritualmente morta, fisicamente viva, mas está morta. Profetiza, meu profeta Ezequiel, a estes ossos: podem eles por acaso viver? Senhor, tu sabes. Profetiza. E enquanto ele profetizava, ele escutou um barulho, osso ligando a osso, batendo com osso. Continuou: peles, músculos, nervos, uma multidão. Podem esses mortos viverem? Senhor, tu sabes. Assopra sobre eles, invoca o Espírito, que vem o Espírito que traz vida dos 4 cantos da terra. Levantou-se uma multidão, era a casa de Israel sendo ressuscitada. Nós estamos lidando com o Deus dos impossíveis, estamos lidando com a palavra de um Deus vivo, que tem poder para ressuscitar mortos. Sim, meus irmãos, o sofrimento de Cristo teve uma forma, teve um propósito, uma eficácia. Ele sofreu uma vez por todas. Que forma é essa? Um justo sofrendo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É isso que nós estamos aprendendo nesse texto sagrado. E aí agora vamos chegar
na terceira parte, versículos 19 a 22. Meus queridos, a vitória de Cristo é total. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, pregou aos mortos. Você diria, pastor, espera aí, não dá. Leia comigo, por favor, Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 8, se possível, leiamos em uníssono. Vamos até o 9. Achou? Diga amém. Graças a Deus. Não vou nem perguntar quem vai pedir misericórdia. Capítulo 2, versículos de 4 a 9. Leiamos a uma só voz, juntos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Volte aí no versículo 5 e leia a primeira frase de novo junto comigo aí. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós estávamos mortos quando a graça nos alcançou. Conversão é sinônimo de ressurreição. E o texto diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nós ainda estamos aqui, mas pela fé nós cremos que estaremos lá. Nós estamos lidando com esse texto que é uma verdadeira espinha de peixe, mas o Espírito Santo sabe destrinchar essas espinhas. Vejamos, quando nós olhamos que as pessoas estão fisicamente vivas e espiritualmente mortas, nós cremos nisso. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, então Ele nos ressuscitou. Agora, a pessoa pode ter morrido fisicamente e espiritualmente, mas quando o Senhor, o Messias, está presente, Ele ressuscita mortos, não importa quanto tempo já tenha morrido. A presença do Messias, por onde Ele vai passando, os mortos são ressuscitados. Você se lembra lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, que no momento em que Jesus estava expirando, morrendo, as rochas se fenderam e muitos sepulcros foram abertos e muitos santos foram ressuscitados. Há quanto tempo estavam lá? Não sei. Esse é o poder de Deus, queridos. A gente às vezes lê e passa por cima. Quando nós paramos em Pátimos, a nossa guia disse: vejam essa pedra aqui, onde João no Apocalipse escreveu o Apocalipse. Vejam que ela está fendida, como se tivesse uma cruz aí. Sabe por quê? Quando Jesus morreu, as rochas fenderam. Graças a Deus, até uma guia acredita, crê. E quantas vezes você vê rochas imensas, fendidas, separadas, você sabe, alguém botou algum explosivo ali? Acomodação, quem sabe, das placas tectônicas, isso acontece. Eu não quero racionalizar a fé, eu creio que a palavra de Deus diz, eu acredito. E se você não crê, o problema é seu. Oh, meu Pai,
Meus amados, para os eleitos de Deus, nós somos salvos desde a fundação do mundo, não é desde Adão, não. Nem desde os dias de Noé. Desde a fundação do mundo. E eu creio nisso. Agora vamos olhar aqui o ponto provocante desse texto aí no versículo de número 1 Pedro, eu estou em Efésios, assim não dá. Vamos lá na primeira epístola de Pedro, senão nós não nos achamos aqui. Agora sim, por favor. No versículo de número 20, vamos ler juntos aí? Vamos ler o 19 e o 20 juntos, a pegar inteiro o peixe. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Notemos bem, este foi e pregou aos espíritos, pode ser visto aqui, porque enquanto Noé estava fabricando a arca, muitos estavam zombando. Cada vez que ele dava uma martelada, preparando a arca, não dói não, aqui está forradinho. O que acontecia? Alguns ouviram aquelas marteladas como verdadeira pregação nos dias de Noé. E Deus teve um ânimo longo ânimo, foi longânimo para com eles, de tal maneira que, vocês se lembram quando Deus fechou a porta da arca por fora, e as águas foram subindo, as pessoas gritavam: Noé, abre-nos, abre-nos. Podem ser aqueles que ouviu a pregação, porque os outros zombando nem estavam tendo fôlego para dizer coisa alguma. Simples, singelo, de um pregador que não quer buscar as coisas mais complicadas. Todavia, queridos, o dilúvio veio e os que clamaram podem muito bem ter sido eleitos que ouviram a pregação de Cristo através de Noé. Nesta linha se alinham Simon Kistemaker, o R.C. Sproul, de que houve esta pregação nos dias de Noé. Temos crido e continuarei crendo. Onde o Senhor Jesus chega e está presente, os problemas desaparecem. Enfermidade, morte, Ele é a ressurreição e a vida por onde Ele passa. Ele tem poder para curar, para libertar e para salvar. Então Ele foi e libertou aqueles espíritos que estavam acorrentados por transgressões anteriormente cometidas, porque Ele tem poder para libertar e para salvar. Jesus Cristo foi morto, foi sepultado, ou seja, desceu à sepultura, que é chamado em hebraico Sheol, lugar dos mortos, e é chamado em grego, que a tradução de Sheol é chamado de Hades, não é inferno não, Geena, que é um lugar para queimar e arde o fogo, era como era chamado o lugar onde se queimava o lixo, não apagava nunca. Hades é o lugar dos mortos. Quando alguém morria no Antigo Testamento, a frase que dizia foi recolhido aos céus, porque morte no Antigo Testamento não é aniquilamento, é redução da vida a um grau mínimo de vitalidade. Acabaram os movimentos, morreu, recolhe a uma comunidade que está esperando o Messias, que ao passar vai ressuscitá-los. Para nós cristãos, morreu um cristão, Jesus vem buscar pelos seus santos anjos o que pertence a Ele. É um corpo que baixa à terra
é um espírito alma que é levado para o seio de Abraão, como está em Lucas 16. Cresce a comunidade do céu para os cristãos. Para os judeus, cresce a comunidade do Sheol. Foi recolhido aos seus. Temos muito que aprender da palavra de Deus e precisamos do auxílio do Espírito Santo. Quero lembrar-lhes que durante o filme A Paixão de Cristo, houve um momento extremo, em que há uma cena que poucos conseguem perceber plenamente. Foi como se caísse uma gota de sangue de onde Jesus estava, e ela desce e explode na terra, e há um clarão, e vai passando, para alcançar aqueles que estão acorrentados em prisão. Quando visitei o Santo Sepulcro do Celebrativo Católico, tive a curiosidade e fui convidado por um guia a descer lá por detrás e ficar debaixo da cruz de Cristo, simbolicamente, claro. E ali nós vimos várias caveiras. E um guia que nem conhece teologia, nem sabia que eu estaria pregando hoje, disse o seguinte: Pastor Guilhermino, estes são aqueles que o Senhor Jesus desceu com o sangue da redenção dos dias de Noé. Eu ouvi, dei um sorrisozinho, não sabia que eu ia lembrar disso ao estar preparando esta reflexão. Gota de sangue, atravessando tempo e espaço, foi até os dias de Noé. Sim, meus irmãos, Clemente de Alexandria, século 200 da era cristã, defende que Cristo desceu ao Sheol, desceu ao Hades, e defende que a presença do Messias ressuscita, ou seja, está em linha com o que nós estamos trazendo aqui. Calvino, meus irmãos, também se alinha nesta interpretação. Mas ele colocou no seu catecismo, ou os teólogos calvinistas, os santos da abadia de Westminster, colocaram: como se salvaram os santos antes da vinda de Cristo? Você sabe como eles se salvaram? A resposta diz assim: pela fé no Salvador que havia de vir. Isso para os religiosos. E para os eleitos que não tiveram oportunidade de ouvir, eles foram libertados, porque o Senhor Jesus desceu ao lugar dos mortos, e a esses eleitos Ele os libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. Jesus Cristo sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu e foi sepultado, desceu ao Sheol, ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. 3 dias, houve tempo para pregar, sim. Termino aplicando, meus irmãos. As pessoas são salvas física e espiritualmente. É por isso que eu e você somos membros do corpo de Cristo e temos vida. É por isso que eu e você somos templo do Espírito Santo. É por isso que eu e você, quando Jesus Cristo voltar, seremos ressuscitados e o nosso espírito e alma se reúne ao nosso corpo transformado. E com este corpo transformado, semelhante ao de Jesus, os vivos também transformados no abrir e fechar de olhos, nós subimos para estar para sempre com o Senhor. Creio firmemente que Deus pode, Deus quer e Deus vai abençoar a sua preciosa vida. Eu quero orar com você. Pai Celeste, há muita coisa que a nossa palavra não pôde alcançar na complexidade desse texto, mas o Teu Espírito Santo é o grande ensinador.
Nós não queremos examinar a palavra por curiosidade, mas examinar a palavra porque nós temos certeza de que é através dela que encontramos Cristo, e em Cristo a salvação. Guarda-nos em teu amor e abençoa esta igreja preciosa e querida, que é toda tua, Senhor, e continuará uma igreja unida, fraterna, amiga, acolhedora. Nenhum de nós aqui quer pecar contra a unidade do corpo de Cristo. Ajuda-nos a preservar a unidade e a pureza desta igreja, no amor de Cristo, Senhor e cabeça da igreja, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.